Boa noite a todos. Boa noite a todos. Podem sentar. Você viu quantas pessoas se formaram hoje? Boa noite a todos. Foi muito legal. Boa noite a todos. Podem. Semana que vem, né? O último estudo do seminário, mas eu amo de ver isso. Aquela quantidade de pessoas que têm um desejo, um anseio pelo conhecimento da palavra de Deus. É maravilhoso ver uma igreja tão engajada, pessoas com um desejo tão grande de buscar o Senhor e de conhecê-lo ainda mais. E eu sei que aqueles que não fizeram o curso, essa vez, provavelmente já fizeram um dos cursos, mas também estavam aqui com a gente na EBD, continuando a aprender. Como o pastor Nanin disse já na abertura, nós vamos dar continuação à nossa série de mensagens, baseado no livro de Tiago, chamado A Fé no Dia a Dia. A semana passada, o pastor Nanin concluiu o primeiro capítulo, e foi uma mensagem maravilhosa. Se você perdeu a semana passada, quero encorajar você a entrar no canal nosso da igreja no YouTube, para assistir, vale muito a pena voltar e assistir. Também você vai pegando a sequência, né, dessa série. Somente no capítulo 1, já tivemos muitas lições importantes, já meditamos em diversos aspectos e princípios da nossa fé, que são absolutamente fundamental para a nossa caminhada com o Senhor. Diversas coisas que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, enquanto nós estamos buscando ter um relacionamento com Jesus Cristo. Hoje a gente vai partir para o segundo capítulo, então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, o nosso foco hoje será os primeiros 13 versículos. Tiago, capítulo 2, nós vamos começar com o primeiro versículo. Obrigado, irmão. O Tiago escreve isso: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Vamos parar aqui. Então, logo do começo, o Tiago já relembra esses cristãos da sua identidade, de quem eles realmente são. Antes dele introduzir a próxima instrução, ele deixa claro novamente para ele quem eles são: crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, sendo que vocês já se arrependeram dos seus pecados e confiaram a sua vida nas mãos de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, sendo que você afirma a pertencer a Ele, por ser comprado pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz de Calvário, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. O Tiago está nos lembrando qual deve ser o motivo da nossa obediência, qual deve ser o motivo, a razão pelo qual nós nos submetemos para todas as instruções e os mandamentos do Senhor. Como cristãos, espera-se que vivamos uma vida diferente da forma que nós vivíamos antigamente, antes de Cristo. Não importa como você andava antigamente, não importa qual era o seu comportamento antigamente, não importa como você pensava, como você falava, como você agia e reagia e tratava as pessoas, nada daquilo mais importa, porque como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, você foi dado uma nova vida, e essa nova vida vem com um novo padrão de vida. Essa nova vida que foi dado para você também vem com um novo estilo de vida, um novo padrão de atitudes e comportamento e palavras. Ou seja, a sua identidade em Cristo deve ser refletido todos os dias por meio das suas atitudes, palavras e ações. Antigamente eu pensava de um jeito, do meu jeito, eu falava do meu jeito, eu agia e reagia do meu jeito, eu tratava as pessoas do meu jeito. Agora já não posso mais, como crente no meu glorioso Senhor Jesus Cristo, não posso mais fazer o que eu fazia antigamente.
As coisas precisam mudar, o meu jeito precisa mudar. E a minha identidade em Cristo é o que deve me motivar todos os dias de fazer o esforço, muitas vezes difícil, para fazer os ajustes, para fazer as mudanças, para que eu possa me submeter em obediência às instruções de Jesus. E um dos aspectos dessa nova vida, um novo padrão de vida, é a forma com que eu enxergo o meu próximo e como eu decido a tratar o meu próximo. Ele fala: não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. A palavra parcialidade no nosso dicionário significa o seguinte: qualidade de quem toma partido ao julgar a favor ou contra, tendo em conta sua preferência, sem se importar com a justiça ou com a verdade. Então, em outras palavras, a parcialidade é quando você escolhe a tratar alguém de forma favorável, enquanto você despreza o outro, baseado nas circunstâncias externas, com base naquilo que você considera importante, daquilo que você considera de valor ou de benefício para você. A parcialidade é julgar o seu próximo baseado nas suas próprias preferências e interesses. Parcialidade é você julgar o valor e o mérito das pessoas baseado nas circunstâncias externas, e não baseado no valor e o mérito intrínseco que a pessoa tem por ser criatura de Deus. Tratar pessoas com parcialidade é julgar a importância e o valor daquela pessoa através do critério do mundo, e não através do critério de Deus. É você enxergar o teu próximo com olhos corrompidos, olhos carnais, olhos egoístas, ao invés de enxergar aquela pessoa, seja quem for, através dos olhos do Senhor. Esse mundo corrompido tem estabelecido diversos parâmetros, características e qualidades para definir quem nessa vida é importante, quem tem valor, quem é digno. E aqueles que possuem essas características, essas qualidades, essas pessoas são dignos de ser admirados, de ser respeitados, de ser bem tratados. E aqueles que não possuem essas características que o mundo definiu, esses parâmetros, essas pessoas muitas vezes são desprezados. Parâmetros como posição de poder, posição elevada na sociedade, poder aquisitivo, fama, conquistas, bens materiais acumulados. Esses geralmente são os parâmetros que o mundo tem colocado para definir quem é digno e quem realmente não é. E infelizmente essa forma mundana de julgar o próximo, essa forma corrompida de definir quem é importante, quem é digno de ser tratado com respeito e quem não é, tem sido adotado e aceitado por muitos cristãos dentro da igreja. E o Tiago aqui, ele nos dá um exemplo dessa realidade. Ele fala no versículos 2 a 4. Ele fala: suponham que na reunião de vocês, ou seja, quando vocês estão reunidos para louvar e adorar o Senhor, muito parecido com o que a gente está fazendo aqui. Suponha que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disseram: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem para o pobre: você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critério errados? A versão NVI que nós usamos a maioria das vezes aqui na igreja, no versículo 4, não traduziu da forma mais próximo daquilo que o Tiago queria expressar para a igreja. Na língua original, o Tiago expressa
uma ideia um pouco diferente, não apenas julgando com critérios errados, mas ele fala de que a pessoa que trata o outro com parcialidade, ele mesmo se faz juiz. Ele se faz juiz, tomado por pensamentos corrompidos. Ele mesmo se coloca como juiz sobre o outro. Que arrogância total! Da pessoa que acha que pode usurpar a autoridade do juiz divino e bater o martelo declarando quem merece ser tratado bem e quem não merece ser tratado com respeito e dignidade. Irmãos, quando nós agimos com parcialidade, nada mais somos do que juízes arrogantes e corrompidos. Nada mais somos do que juízes arrogantes e corrompidos. E o Tiago, ele dá um exemplo perfeito de como esse pecado se manifesta. Esse pecado pode se manifestar de diversas formas, mas ele dá um exemplo muito comum, tanto fora quanto dentro da igreja, sobre como que esse pecado da parcialidade costuma a se manifestar. Muitas vezes aqueles que são bem-sucedidos financeiramente, aqueles que demonstram um poder aquisitivo mais alto, são tratados com uma atenção especial, com os privilégios especiais, até dentro da igreja. E aqueles irmãos que estão numa condição mais humilde financeiramente, muitas vezes podem ser ignorados, deixados de lado. Quantos pastores hoje em dia dar preferência para aqueles irmãos na igreja que eles sabem estão contribuindo financeiramente, uma contribuição significativa, enquanto despreza aquele irmão que talvez não está numa situação boa financeiramente, que não consegue contribuir como o outro. Quantos pastores acabam ignorando os pecados de pessoas que têm dinheiro, sabendo muito bem que estão em pecado, pecado deliberado, sem o arrependimento, mas ignoram aquilo, finge que aquilo não está acontecendo por medo de que aquela pessoa vai ficar chateado ao ser confrontado e vai parar de contribuir financeiramente. Só que ao mesmo tempo, sabendo do pecado de um irmão de condição mais humilde, é rapidamente condenado. Facilmente condena os outros que não conseguem contribuir da mesma forma. Vocês que são membros da igreja e passaram por aquele processo no início comigo, acho que você lembra muito bem que quando a gente chega ao falar sobre a igreja e como funciona, o que a igreja espera de um membro, o que você pode esperar da igreja, a gente sempre chega na parte sobre finanças. E uma das coisas que eu sempre falo é, olha, essa parte financeira, a sua contribuição financeira é entre você e Deus. Claro, encorajamos todos os membros a ser responsável, tomar uma responsabilidade de contribuir. Se você está sendo abençoado pela igreja, você deve sentir a vontade de contribuir para que tudo isso continue, certo? Mas eu falo, é entre você e Deus, e eu não quero nem saber o valor que você entrega por mês, não quero nem saber. Os pastores não sabemos o valor que nenhum dos membros entregam cada mês, e eu falo, eu não quero nem saber, porque eu não quero dar brecha para o inimigo me tentar nessa área. Eu não quero nem dar um motivo para o inimigo me atacar e fazer eu agir com parcialidade com os irmãos da igreja. Já não somos assim, e nós tomamos o cuidado para não deixar o inimigo nos abalar nesse sentido. Muitos anos atrás, quando fundamos a igreja, eu lembro de uma situação específica de um irmão em Cristo que saiu da igreja que frequentava, e esse irmão era muito bem sucedido no seu trabalho. Ele foi muito abençoado pelo Senhor e teve realmente um poder aquisitivo alto. Ele começou a frequentar a igreja e chegou ao ponto de querer se tornar membro da igreja. Só que uma das coisas, um dos requerimentos para ser membro,
que foi apresentado para ele, ele não concordou com aquilo. Para ele tinha uma visão diferente de como que seria o comportamento dele numa certa área. E a gente poderia ter falado, não, peraí, vamos dar uma exceção aqui para esse irmão, porque a gente sabe que esse irmão vai contribuir bem para a igreja, vamos dar um jeito. Não fizemos isso. Eu lembro o pastor Jay manteve a firmeza, o padrão. O irmão não ficou bravo, não ficou chateado, mas foi procurar um outro lugar. E que Deus abençoe a vida dele, nada contra ele. Mas tinha certas pessoas que souberam da situação. E outros líderes de igreja até acharam interessante. Como assim? Você não vai ceder um pouco para esse irmão poder fazer parte da igreja? Não. Porque como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não podemos agir com parcialidade em nenhum momento, por nenhum motivo, aqui na nossa igreja e lá fora. Só que o ser humano, ele tem uma tendência muito forte de dar preferência para aqueles que têm acumulado riquezas, para aqueles que têm acumulado bens materiais, porque o seu critério de julgar é totalmente baseado no critério do mundo, nas coisas terrenas. Muitos cristãos até olham para o que uma pessoa tem, o que a pessoa tem feito, o que a pessoa tem conquistado, a posição que a pessoa tem na sociedade, da onde vem a pessoa, e julga se aquela pessoa é digno de respeito, digno do seu tempo, digno de ser servido, digno de ser tratado favoravelmente ou não. E como o Tiago fala, na verdade, os tradutores da versão NVI, fazendo julgamentos com critérios errados. Irmãos, os critérios pelo qual Deus julga a pessoa, tem absolutamente nada a ver com o critério do mundo. Na verdade, é o oposto, é o contrário. O critério de Deus tem tudo a ver com justiça e verdade. Com justiça e verdade, como filhos de Deus, como cristãos que afirma a se submeter a Cristo, nós temos que seguir esse mesmo critério, independentemente de quem for a pessoa. O que importa para Deus é justiça e verdade. O Senhor não vê como o homem vê com a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Deus, Ele trata todos de acordo com o mesmo critério, independentemente de status, riquezas e poder. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Em Deus não há parcialidade. E existem várias passagens lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento, que declara essa verdade sobre o nosso Mestre, sobre o nosso Salvador. E é isso que o Tiago quer destacar nos próximos versículos. Olha lá, versículo 5. Versículo 5, ele fala: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé, e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? A realidade que o Tiago destaca aqui é que aqueles que são pobres, em relação às riquezas desse mundo, geralmente estão numa condição emocional de aceitar alegremente a oferta que Cristo coloca diante deles, a oferta da salvação. Esse fato, o próprio Jesus disse, ao fazer o contraste
entre os pobres e os ricos deste mundo. Ele fala que o rico dificilmente entrará no reino de Deus. Por que será? Porque o rico tem uma tendência maior de ser autossuficiente, de depender nas suas próprias forças, nas suas próprias riquezas. Não necessita de algo, de ninguém, mesmo sendo Deus, porque já tem tudo que o coração possui. Parênteses aqui, Jesus não está falando que o rico não vai entrar no reino, mas ele fala que é uma dificuldade maior do que aqueles com uma condição mais humilde. Então o Tiago nos lembra, se o Senhor tem escolhido a aceitar todos, incluindo os pobres, para ser herdeiros do seu reino, quem somos nós para tratar essas pessoas de forma diferente? Se o nosso Deus tem um carinho especial por pessoas que se esforçam e correm atrás, mas têm tido uma dificuldade maior nessa área, quem somos nós para também não ter esse mesmo carinho, esse mesmo respeito, esse mesmo amor? Olha comigo versículos 6 e 7. Ele fala, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então aqui a gente precisa lembrar do contexto. Tiago estava escrevendo para um grupo de cristãos que antigamente seguia a lei de Moisés, mas ao se converter para o cristianismo, começaram a ser extremamente perseguidos pela sua fé. Foram perseguidos por outros judeus religiosos, e muitas vezes essa perseguição deixava os cristãos pobres. Casas e terrenos, bens materiais foram tirados deles. Muitas vezes eles eram falsamente acusados e arrastados para os tribunais pelos perseguidores, para tentar castigar e puni-los por causa da sua fé em Jesus. E o Tiago está falando, gente, vocês estão ali honrando pessoas que muitas vezes, por maldade e injustiça, maltratam vocês, só porque são ricos, só porque têm poder, só porque têm uma posição elevada, enquanto você despreza aqueles que são da família da fé, só porque eles não estão naquela posição, só porque não têm a fama, só porque não têm o poder, só porque não têm as riquezas. Não faz sentido. Irmãos, você quer honrar alguém que é rico? Honram aqueles que são ricos na fé. Você quer honrar alguém que é rico? Você quer abençoar? Você quer admirar alguém que é rico? Honram aqueles que vivem uma vida de devoção e de dedicação ao Senhor, independentemente do seu status. Quer honrar aqueles que são ricos? Honram e abençoam aqueles que amam o Senhor de todo o coração, de acordo com a verdade, independentemente da sua condição financeira ou de qualquer outra circunstância externa. Mas qual que é a chave para isso? Porque, como eu falei, é uma grande tentação. O ser humano é muito inclinado para agir com parcialidade, de diversas formas. Qual que é o segredo, a chave para superar esse pecado em nossas vidas? Olha só, versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Amor. Essa é a chave. Para derrubar a parcialidade na sua vida, é amor. Não amor por aquilo que a pessoa tem, por aquilo que a pessoa já fez, por aquilo que a pessoa já conquistou. Amor pela pessoa. Na essência, a alma da pessoa. Porque no final das contas, o íntimo do ser daquela pessoa foi criado e tecido no ventre da sua mãe pelo mesmo Deus que te criou. Essa pessoa foi feita nas mãos de Deus de modo especial e admirável. É uma obra maravilhosa do Senhor.
nós temos que amar a pessoa, porque estamos falando de pessoas que também foram criados na imagem do Senhor, como você foi criado. Como assim que nós vamos desprezar pessoas que foi criado pelo mesmo Salvador, de modo especial e admirável? Como que podemos agir dessa forma? Agradecer o Senhor por ter nos dado vida e amaldiçoar a vida do próximo, que também foi dado pelo mesmo Senhor. Estamos falando de um amor que fala: você merece a ser ouvido, você merece a ser servido, reconhecido, você merece ser tratado com dignidade, independentemente de onde você veio, independentemente das condições da sua vida. Quero também abrir um outro parênteses aqui. O amor que estamos falando aqui não significa que tem que aceitar e apoiar tudo que a pessoa faz e tudo que a pessoa fala. Não. O amor fala a verdade. O amor verdadeiro é um amor que trata aquela pessoa com justiça e com verdade, e trata todos por esse mesmo padrão. Olha comigo em versículos 9 a 11. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. O Tiago deixa muito claro para a igreja que tratar pessoas com parcialidade absolutamente é algo que Deus condena. Talvez não parece tão grave, tão pesado aos nossos olhos, mas não importa o que a gente pensa, não importa se nós achamos que é um pecado insignificativo, pequeno, não importa. Se você pecar nessa área, você é culpado diante de Deus de quebrar toda a lei de Deus. Em outras palavras, um só pecado, seja grande, seja pequeno, seja adultério, assassinato ou parcialidade, esse um pecado é suficiente para condená-lo como transgressor da lei. Deus leva muito sério o pecado, todos e cada pecado, incluindo a parcialidade. Versículo 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. A partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, a lei dele nos liberta de toda vergonha e toda culpa pelos nossos pecados antigos. Essa lei também nos liberta do domínio do pecado, fazendo com que é possível viver uma vida de obediência e submissão ao Senhor. Porém, essa mesma lei que nos dá liberdade, é a lei pelo qual seremos julgados no final das contas. Nós temos que viver todos os dias, no nosso dia a dia, lembrando disso. Só porque eu sou cristão, só porque eu me entreguei ao Senhor, não quer dizer que eu não vou ser julgado pela lei da liberdade. Eu serei julgado por cada palavra que sai da minha boca, cada ação e da forma com que eu trato o meu próximo. Deixa essa realidade de que há um julgamento nos esperando, te motivar de tratar cada pessoa no seu dia a dia, com dignidade, com respeito, independentemente de quem são. Versículo 13, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então o homem ou a mulher que julga o seu próximo com misericórdia, que julga o rico e o pobre, o poderoso e o fraco, aquele de posição elevado e aquele de posição humilde, aquele que julga com misericórdia,
tanto aquele que é reconhecido e admirado, quanto aquele que é desprezado e ignorado. O imaturo e o maduro na fé, o homem e a mulher que exerce misericórdia para com todos, por meio de justiça e verdade. Esse receberá misericórdia do Senhor no dia do julgamento. E a sua vida naquele dia vai triunfar sobre a condenação e o juízo. Mas a verdade sobre esse pecado da parcialidade é que ela não somente revela como você enxerga o seu próximo, esse pecado também revela como você se enxerga em relação ao teu próximo. E isso muitas vezes é com um olhar de ser superior. A pessoa que trata os outros com parcialidade, que despreza um por motivos exteriores, ele faz isso porque ele se acha melhor do que aquela pessoa. E a gente entende claramente por meio aquele exemplo de Tiago, você fica em pé ali. Não, você vem, senta aos meus pés. A pessoa que trata, ou é culpado de cometer esse pecado, uma pessoa que olha para o teu próximo e se acha melhor. Com soberba e arrogância, ele acha acima, superior aos outros. É mais espiritual, tem mais anos de igreja, tem mais conhecimento da palavra, a vida está mais em ordem do que o outro. Vê um irmão cair no pecado, pelo menos eu não caí naquele pecado, pelo menos eu não estou distante do Senhor como aqueles irmãos estão, pelo menos eu não estou esfriando na minha fé como aqueles outros estão. É muito comum, até o próprio cristão, viver se comparando com os outros ao seu redor, e chegando na conclusão de que eles são melhores, porque eles conseguiram chegar um pouco mais próximo do Senhor, atingir os seus objetivos um pouco melhor do que o meu próximo. Vou pedir ajuda do Caio. Quero ilustrar esse ponto, pedindo ajuda de duas pessoas aqui, 2 voluntários, tá? Quem que eu vou escolher aqui? Deixa eu ver. Ryan? Vem, Ryan. Ryan vai vir aqui nos ajudar. E para ser uma boa competição, vem, Vini. Sobe aqui no palco, sobe aqui no palco. Aqui a gente tem um alvo, certo? Todo mundo entende como que funciona esse joguinho aqui? É fácil. Cada um tem os dardos e cada um tem o objetivo de acertar o alvo. Quem acerta o alvo, ganha. Vem aqui, por favor. Eu vou dar uma chance para cada um de vocês, tá? Você é bom nisso? Tá sem óculos? Quer trocar? Não. É mentira. Pega aqui, ó. Cada um vai fazer o seu melhor para atingir o alvo. Eu vou ficar aqui, porque se você errar feio, vai pegar aqui no acrílico, não pode, tá? Quem vai primeiro entre vocês? Atrás da linha aí, tá? Primeiro jogador, vai. Feio negócio, não, mas estava sem óculos, não tem problema. Vai lá, Rai. Vamos ver. Vamos escolher mais 2? Não, estou brincando. Agora eu pergunto para vocês, qual deles ganharam? Nenhum, mas um chegou mais próximo do que o outro, né? O seu chegou mais próximo? Eu acho que chegou mais próximo. O Ryan poderia descer desse palco pensando, eu ganhei, eu sou melhor do que ele, porque não chegou no alvo, mas pelo menos cheguei mais próximo do alvo do que o Vini. Ele podia andar e cada vez que ele olha para o Vini, ele se comparar e falar, eu lembro aquela vez que eu quase acertei o alvo, foi mais próximo do que ele, sou melhor do que ele, pode descer, sou melhor do que ele, porque eu cheguei mais próximo. No final das contas, a sua resposta foi perfeita. Um chegou mais próximo do que o outro? Sim, mas ambos erraram o alvo. Ambos estão na mesma página.
Ambos perderam feio. Perderam feio. Não faz sentido nenhum o Ryan andar batendo no peito com uma arrogância, com uma soberba de que, pelo menos eu cheguei mais próximo. Os dois erraram o alvo. Irmão, não importa quem você é, não importa se você chegou mais próximo, se você tem chegado mais próximo do Senhor, não importa se você tem avançado mais na sua jornada cristã do que o teu próximo, no final das contas, todos nós erramos o alvo. Todos nós erramos o alvo. E o alvo de Deus é a perfeição, é a obediência perfeita à lei do Senhor. E não tem uma pessoa aqui, pode ser o pastor Jay, com muitos anos de igreja, tem o outro que entrou agora há pouco, um não é melhor do que o outro diante do Senhor. Um não merece ser tratado melhor do que o outro, porque ele chegou um pouco mais próximo do alvo do que o outro. Não, todos estamos na mesma página, desesperadamente necessitado da graça e da misericórdia do Senhor. Convido a equipe de louvor para frente. Quando nós olhamos para o maior exemplo de alguém que andou nessa terra, sem demonstrar parcialidade para nenhum ser humano, a gente olha para Cristo. Jesus, ele veio, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, desceu até a terra. E ele não foi procurar os mais nobres, os reis, os príncipes, para fazer parte da equipe dele. Não, ele foi para aqueles que muitas vezes eram desprezados, ignorados pela sociedade. Depois de formar a sua equipe, ele teve sempre um olhar cuidadoso, um olhar especial, carinhoso para com aqueles que tinham sido excluídos da sociedade. Aqueles que a vida inteira foram tratados com parcialidade, Jesus ia até essas pessoas. Jesus demonstrava carinho e misericórdia e graça. Irmãos, nós temos a responsabilidade de andar como Cristo andou. De toda vez que nós olhamos para alguém, independentemente quem for, de lembrar, se fosse Cristo, ele teria ido até essa pessoa. Cristo iria dar ouvidos. Cristo iria servir. Cristo iria tratar com dignidade essa pessoa. Então eu, como seguidor, farei a mesma coisa. E eu quero concluir te lembrando da graça e a misericórdia que o Senhor tem derramado sobre você. Como eu falei, todos nós erramos o alvo. E mesmo assim, você está aqui, vivo, saudável. Ele tem sustentado a sua vida, sendo que ele poderia ter facilmente e justamente acabado com todos nós, por errar o alvo dele, mas ele não fez isso. Ele, com misericórdia e graça e paciência, tem te dado tempo para se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para ele, pedir para ele entrar e te salvar e te transformar. Não sei se você já tem tomado essa decisão na sua vida, de clamar a ele por misericórdia e perdão, e pedir para ele definitivamente te salvar, te purificar e te dar uma nova vida. Se você não tem feito isso, por que não? O que te impede de tomar essa decisão? E você que já tomou essa decisão, mas sabe que tem cometido esse pecado de parcialidade no seu dia a dia, confessa isso diante do Senhor. Pede para Ele te dar um coração cheio de amor e compaixão para todos, para que possamos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, possamos andar em obediência a Ele. Convido você a levantar neste momento. Teremos um último louvor. O altar estará aberto. Fica à vontade. Temos homens e mulheres que gostaria de orar por você. Se você precisar
confessar, agradecer, quer orar por uma outra pessoa, sobre qualquer motivo ou situação, o altar está aberto, fica à vontade, mas não sai desse lugar arrependido que você não teve esse momento de comunicação e conexão com o Senhor.